Graça e paz, boa noite a você que está aí na sua casa, que está aí no seu carro, que está aí no seu trabalho, você que está aí compartilhando conosco. Hoje é terça-feira e Deus tem uma palavra para o seu coração. Nós trazeremos uma palavra de Deus para a sua vida, voltada à direção importante de um homem que tem um coração bom. Que Deus te abençoe, tenho certeza absoluta de que nessa noite Deus irá falar com você de uma forma maravilhosa. Então, acompanhe aí o louvor, a palavra do Senhor que estará sendo ministrada, e você é o nosso convidado especial para essa noite. Estamos compartilhando nesse culto abençoado. Aleluia. Cantamos o Senhor. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, naqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça, sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Temos que o teu reino venha sobre nós, teremos tua glória sobre nós. Feliz é você que está firmado na casa do Senhor. Sim, Senhor. Aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Cante ele, declare que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh,
és santo, santo és santo, Senhor. Santo és santo, santo és santo, santo és santo, Senhor. Santo és santo, santo és santo, santo és santo, Senhor. Santo és santo, santo és santo, santo és santo, Senhor. Oh, Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, Deus, nossa oração altíssimo, sara, Senhor, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Aleluia! Nós clamamos ao Senhor. Aleluia! Graças a Deus também chegamos no nosso momento de ofertarmos na casa do Senhor. Depois desses louvores que participamos, louvamos o Senhor, chegou também o momento de nós contribuirmos na casa do Senhor. Eu gostaria neste momento de lhe convidar a você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, que diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, mas com alegria. Olha aí que interessante. Então cada um dê conforme propôs no coração, não por uma obrigação, por um peso, mas por uma alegria de poder contribuir, uma alegria de poder estar abençoando a casa do Senhor, abençoando a obra de Deus, o reino do Senhor. Então, nessa noite, dê com alegria. Você vai ver aí na tela da sua televisão, na tela do seu celular, o número da conta da igreja. Você pode fazer um depósito abençoando essa obra. Você abençoando essa obra, você está abençoando o reino de Deus. Que Deus te abençoe, te fortaleça. Nós vamos louvar a Deus. Enquanto louvamos o Senhor, você pode contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta. Deus abençoe. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, e não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas o fez ressurgir, e não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande e és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande. Graças a Deus chegamos no momento da palavra e gostaríamos de compartilhar com você algo que Deus tem colocado na nossa vida. Mas antes gostaríamos de orar por você para que Deus fale em seu coração. Maravilhoso e eterno Deus, nós estamos aqui mais uma vez diante do Senhor, para aqui ser um porta-voz da tua palavra para os teus filhos que estão aí do outro lado, Senhor.
precisando de uma palavra de ensino, uma palavra de demonstração, uma palavra que o Senhor venha nos ensinar a ser cristão de verdade nessa terra que estamos vivendo, nesse momento tão difícil que estamos passando, mas faz-nos sentir, Senhor querido, vidas, homens, Senhor amado, e mulheres, Senhor querido, de uma boa personagem, de um coração bom, de uma vida regrada diante do Senhor, de caráter. Então, Senhor amado, fala comigo, fala com os teus filhos, é isso que nós te pedimos neste momento, e já te agradecemos por ouvir o Senhor, a falar conosco, estar conosco neste momento. Deus abençoe, Senhor. Muito obrigado, Pai. Queridos, neste momento gostaríamos de compartilhar com você uma palavra de Deus para o seu coração, baseada em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11 diante. Eu gostaria de ler 2 versículos, 11 e o 12. Paulo, ele recomenda a Timóteo. Timóteo é um pastor jovem, aonde ele teve as caminhadas missionárias de Paulo, ele acompanhou Paulo. Então Paulo percebeu que esse menino, na verdade, que esse jovem tinha algo de bom no seu coração, e ele foi discipulando esse jovem. Então Paulo amava a Timóteo de uma maneira tão maravilhosa que Paulo falava: meu filho Timóteo. Então ele tinha um carinho muito grande por Timóteo. Então eu gostaria de compartilhar com você essa palavra de Deus para o seu coração, para que nós possamos continuar firmes, sendo homens de Deus, servos do Senhor na face dessa terra, com caráter generoso, abençoador. Então eu gostaria de trazer alguns princípios maravilhosos que está dentro do coração, está na vida de Timóteo, que nós podemos aplicar na nossa vida também. Nós vamos passear um pouco pela Bíblia, vamos tirar alguns resultados maravilhosos da Bíblia para a nossa vida e colocar diante desse tema que eu vou trazer hoje para você. Então abra a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, verso 11 e 12. Então Paulo diz a Timóteo: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Que interessante essa palavra de Deus. Eu gostaria de aqui compartilhar com você. Paulo já vai alertando ele, uma recomendação a Timóteo. Ele diz assim: você, porém, o homem de Deus, fuja de tudo isso. E que é isso que Paulo está falando a Timóteo? Paulo está dizendo a Timóteo, aqui no capítulo 6, que Timóteo deveria fugir daqueles que pregam a falsa doutrina, daqueles que têm o desejo de enriquecer e trazer para a sua vida a riqueza, e através da riqueza, muitas das vezes, vem a tentação e quanto se perde. Então, Paulo, ele fala a Timóteo para que Timóteo fuja dessas pessoas. Deixe essas pessoas de lado, pregue verdadeiramente a palavra de Deus, anuncie aquilo que Paulo ensinou a Timóteo através da palavra. Então Timóteo, ele se alegra, eu tenho certeza que ele se alegrou mediante essa carta de Paulo, porque trouxe fé para ele, trouxe vigor. E aqui Paulo, ele traz alguns pontos importantes que estavam dentro do coração desse jovem, mas um pastor que cuidava de uma igreja de Éfeso. Então ele tinha o prazer de ouvir Paulo, como nós temos o prazer de ouvir as pessoas que têm a palavra de Deus, de sentar, ensinar a palavra do Senhor e saber que verdadeiramente através da palavra de Deus nós vamos buscando riquezas para a nossa vida. Eu gostaria de trazer um tema importante. Nós vamos estar falando de homem, mas também nós queremos encaixar as mulheres também dentro desse tema. Então eu gostaria de dizer para você, o nosso tema de hoje é os passos de um homem bom. Timóteo era um homem bom. Paulo reconheceu ele desde a sua juventude, tinha um coração sincero, temente a Deus, obediente ao Senhor. Então Paulo tinha o prazer de estar demonstrando ele, Paulo tinha o prazer de discipular Timóteo, como Deus tem o prazer de usar pessoas para nos discipular, para nós seguirmos a palavra do Senhor, para nós seguirmos o caminho do Senhor, na perfeição que Deus quer na face dessa terra. Então, Paulo aqui, ele escreve a Timóteo, e nós podemos trazer um tema que abrange esse tema que eu trouxe, os passos de um homem bom. E quais são os
passo de um homem bom. Quando Timóteo aqui recebe essa palavra de Paulo, a primeira coisa que Paulo fala para Timóteo: busque a justiça, seja justo. E nós gostaríamos de trazer para você nessa noite esse primeiro tópico. Ele procura ser justo. O homem bom, ele procura ser justo, ele procura justiça, ele procura viver em retidão perante o Deus que ele serve. Então nós estamos aqui nessa terra, nós somos acostumados a dizer que nós como cristãos, nós somos uma seta que leva a Jesus, uma seta que leva a Cristo. E como eu posso levar a Cristo se eu não ser justo, se eu não praticar justiça aqui nessa terra? Porque nós sermos cristãos dentro da igreja é uma coisa, mas ser cristão lá fora é outra. E quando nós estamos diante da palavra do Senhor e procuramos a entender essa palavra que Paulo está dizendo a Timóteo, nós temos que ser justos. Primeira coisa, buscar a justiça para sermos um homem bom na face dessa terra, para as pessoas entenderem e ver que verdadeiramente você, eu, cada um de nós, temos a intenção boa de viver aqui nessa terra, praticando coisas boas. Então é interessante dizer para você que é o nosso primeiro tópico que Timóteo aqui recebe de Paulo: seja justo. Seja justo. A palavra justo, ela está relatada na Bíblia Sagrada 215 vezes em versículos da Bíblia. Então, para isso, nós podemos entender que a palavra justo, a intenção de justiça de Deus para com o homem, ele leva muito sério. Então nós temos que entender que nós temos que praticar a justiça e ser justo aqui nessa terra. Uma das coisas que mais me pega como cristão, como homem de Deus, na face dessa terra, é ser justo. Porque quantas e quantas pessoas que nós vemos em volta de nós, que não são justos, não praticam a justiça, não está nem aí com a justiça de Deus, não está nem aí em ser bom, em ser justo. Então Paulo, ele vai relatar a Timóteo: siga a justiça, homem bom, homem de Deus, procure ser justo. Nós queremos trazer um exemplo claro. Na Bíblia tem vários exemplos de homens bons que foram justos. E nós gostaríamos, não muito relatado em ministrações, mas eu gostaria de falar sobre Simeão. Em Lucas, no capítulo 2, fala deste homem. A palavra de Deus nos diz que pelo Espírito Santo de Deus ele já era um senhor, um homem de idade. E a palavra de Deus nos diz assim, através de Lucas, que antes dele morrer, ele ia ver o Salvador. Uma certa feita, a palavra de Deus nos diz que quando você lê em Lucas capítulo 2, verso 25, que fala que ele, Simeão, era um homem justo e piedoso. Quando nós percebemos a pessoa que é justa, a pessoa que é piedosa, ela tem um certo requisito para com Deus, e Deus para com a vida deles. Quando ele recebe pelo Espírito Santo que antes dele morrer, ele ia ver o Salvador, ele creu, ele esperou, pela justiça que praticava, pela bondade que ele fazia. Então Deus olha para os justos, Deus cuida dos justos, Deus cuida dos piedosos. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus nasceu. Ao 8º dia, Maria, sua mãe, e José, seu pai, leva ele até o templo. Inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, Simeão, um homem justo, piedoso, sente o desejo de ir para o templo. E quando ele chega no templo, Maria está ali, José está ali, e Jesus, com 8 dias de nascido, está naquele lugar. E quando ele percebe que o Filho de Deus está ali, a palavra de Deus nos diz que está em Lucas, ele pega Jesus, apresenta a Deus e louva o Senhor, por ele ter pego nas suas mãos o Filho de Deus. E ele fala: hoje eu vi a salvação. Ele recebe uma adicional de Deus. Ele recebe algo maravilhoso de Deus, que aquilo que o Espírito Santo de Deus falou com ele, aconteceu. E ele fala: Senhor, estou pronto, a hora que o Senhor quiser me levar, porque os meus olhos viram o Salvador. Homem piedoso, bondoso. Nós queremos também trazer um exemplo muito claro. Quantos e quantos homens piedosos, quantos e quantos homens justos
Se nós formos olhar na Bíblia, vários homens de Deus justos, homens de Deus piedosos. Eu gostaria também de relatar nessa noite, o coração do homem bom, ele não só pratica a justiça, mas também ele é piedoso. Ele tem piedade das pessoas, ele tem um coração sensível. E eu gostaria de trazer um exemplo de uma mulher maravilhosa. Nós podemos trazer exemplo de grandes mulheres piedosas, de grandes homens piedosos, mas eu gostaria de trazer exemplo de Dorca, a quem o Senhor deu um coração generoso, piedoso. Dorca, ela vivia numa cidade de Jope, e na cidade de Jope, ela era conhecida como Dorca, que significa Tabita. E a palavra do Senhor nos diz que essa mulher, ela era piedosa, ela tinha o prazer de ajudar as pessoas, principalmente as viúvas. Ela costurava para as viúvas, ela abençoava as pessoas. Então ela ficou muito conhecida naquela cidade. É como se você mora na cidade de Barra Bonita e tem um coração piedoso, é generoso, é abençoador, é abençoadora. Você passa a ser conhecido na cidade. Não importa o tamanho da cidade, se você ser piedosa, se você ser piedoso, as pessoas vão te conhecer, porque dentro do seu coração há algo de Deus, pessoas boas. Então isso é um passo de uma pessoa boa, ser piedosa. E essa mulher Dorca era piedosa. A palavra de Deus nos diz que ela adoeceu no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, e sensibilizou o coração de toda aquela cidade. E aquela cidade ficou sabendo que Pedro estava na redondeza, e mandou mensageiro para ir buscar Pedro. Mas ela estava à beira da morte, ela estava já perdendo as suas forças. Então Dorca ficou doente, ela estava perdendo as suas forças. Mas aquela cidade mobilizada, ela mandou chamar Pedro, o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro, que já tinha passado por aquele lugar, eles conheciam Pedro. E chama Pedro, e Pedro chega naquela cidade no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E quando Pedro chega na casa onde estava Dorca, ele vê as pessoas falando, ela era muito boa, ela ajudava as viúvas, ela tinha um coração piedoso, ela era generosa. E nós perdimos essa mulher aqui nessa cidade de Jope. E Pedro, vendo a necessidade de que aquela mulher voltasse, de que aquela mulher estivesse novamente trabalhando para o reino, fazendo a vontade do Senhor, ele sobe até o quarto que estava aquela mulher Dorca. E quando ele chega, ele manda que as pessoas que estão no quarto saiam. E a Bíblia nos diz que Pedro ali, ele ora para que o Senhor ressuscite aquela mulher. E aquela mulher volta a ter vida de novo. A Bíblia diz que ela abre os seus olhos. E Pedro entrega aquela mulher, porque a oração de Pedro foi como a oração de Jesus para a filha de Jairo. E Pedro fala assim: Tabita, assim te digo, levanta. E ela levantou e entrega aquela mulher àquela cidade novamente, para ela continuar a fazer com que aquelas pessoas se alegrassem, porque ela tinha um coração piedoso. Então eu gostaria de dizer para você, homens, mulheres de coração bom, tenha um coração piedoso, tenha um coração generoso. Nós podemos também, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nós vamos encontrar Cornélio de Cesareia, um homem religioso, mas ele tinha um coração bom, piedoso. E a Bíblia diz assim, que toda a sua família tinha a sua característica. Quando eu digo para você, pai de família, mãe de família, que tem um coração bom, eu quero dizer para você que os seus filhos também vai ter um coração bom, vai ter um coração generoso. Homens e mulheres de coração bom têm um coração piedoso. Então Cornélio, ele teve um coração piedoso, abençoador, e por isso ele recebeu do Senhor as bênçãos de Deus. Toda a sua família aceitou a Cristo.
ele pôde conhecer verdadeiramente e reconhecer verdadeiramente quem era Jesus Cristo na sua vida. Terceiro passo importante: o homem de coração bom, ele vive pela fé. Exemplo de Abraão no capítulo 12, homem de coração bom, homem bom, porque Deus escolhe. Às vezes eu posso ser ruim por alguém, mas sou bom para Deus, eu tenho o meu coração voltado a Deus, porque Abraão vivia juntamente com a sua família, e Deus queria e tinha um propósito na vida de Abraão. Foi através dele que hoje nós podemos estar aqui pregando o Evangelho, falando do Senhor. Ele é o nosso Pai na fé, homem abençoador, homem cheio de Deus. Exemplo de Abraão. Abraão era um homem de fé. Quando Deus fala para ele no capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Ele podia muito bem questionar com Deus, mas ele não questionou. Ele saiu do lugar confiando no Senhor. E se nós queremos trazer exemplo para a nossa vida de homens de fé, nós podemos ir na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. Nós vamos ver que grandes homens do Senhor tiveram fé. Eles superaram batalhas e mais batalha através da fé. Então um homem bom, ele tem fé, ele confia, ele acredita, ele deposita a sua confiança. Quando Paulo fala aqui para Timóteo, você tem que ter fé, Timóteo. Você vai enfrentar tantas batalhas, Timóteo, como um pastor, mas você tem que ter fé. E você, meu irmão, que está aí do outro lado, quantas batalhas você tem que enfrentado, mas você tem que ter fé. Na verdade, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aqui, Abraão, ele confiou em Deus, ele se lançou nos braços do Senhor. Ele não sabia para onde ele ia, mas ele pegou a sua família, ele pegou a sua esposa, os seus criados e foi. Se lançou nos braços do Senhor, porque verdadeiramente ele tinha fé, confiava no Senhor. Em Romanos, no capítulo 1, Paulo escreve: mas o justo viverá pela fé. Nós que somos justos, nós que procuramos buscar a justiça, viver a justiça de Deus, você vai viver pela fé. Você crê nisso? Você de coração bom, homens e mulheres que têm o coração voltado a Deus. Você sabia que a fé te leva a você viver por ela? Por mais que falta tudo na sua casa, por mais que falta tudo que faltar, você acredita, você confia, você deposita a sua confiança no Senhor. Nada te tira do foco, porque a fé está dentro do seu coração e você consegue viver pela fé. O Salmo diz: nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Os seus filhos não falta nada. Se você viver pela fé, Deus sempre depositará na sua casa o conforto de paz, alegria. E o alimento chegará no seu lar, na sua casa, porque Deus cuida de nós aqui nessa terra. E o propósito de Deus é cuidar mesmo. O propósito de Deus é de trabalhar na nossa vida, mas precisamos ter fé, acreditar no Deus que nós servimos, acreditar no Deus que nós confiamos. Confie no Senhor, viva pela fé, acredite no Deus que você serve e você vai superar as barreiras que muitas vezes têm chegado assim à sua porta, à porta da sua família. Então o homem de coração bom, ele é amoroso, ele é amoroso, ele tem o prazer de amar. Exemplo, e nós gostaríamos de trazer um exemplo aqui de um homem tão importante da Bíblia. Um homem que tirou o povo do Egito, Moisés. Ele era obediente a Deus. E você pode perceber que todo homem que é amoroso, que tem um carinho, o amor de Deus no seu coração, ele consegue viver bem na sua casa, ele consegue viver bem no seu trabalho, ele consegue viver bem em qualquer lugar que ele chegar, ele consegue viver bem, porque ele é amoroso. E todos amorosos, ele é obediente.
Quando você ama a sua esposa, ela te ama, você ama o seu filho, ele te ama, você pode perceber que dentro do seu lar há uma esfera de harmonia, de obediência. Ninguém é desobediente, ninguém lança palavras fora, palavras que irritam, palavras que às vezes tiram-nos da atenção, mas a obediência ao Senhor gera um certo amor dentro do nosso coração e elas estão ligadas as duas, o amor e a obediência. Quando nós amamos a Deus, nós obedecemos o nosso Deus. E assim sucessivamente. E Moisés era obediente ao Senhor. E por isso ele tinha um coração amoroso. Quando ele tira o povo do Egito, ele não abandona o povo, ele luta pelo povo até as últimas forças dele. Até aquele momento que Deus falou para ele assim: olha Moisés, tu vai ver a terra prometida, mas tu não entrará. Mas ele não deixou, ele não abandonou o povo. Ele estava ali com o coração voltado ao povo, um prazer de viver juntamente com o povo. E a palavra de Deus nos diz, em Gênesis capítulo 18, que Moisés ele passava horas e horas julgando, atendendo o povo, disciplinando o povo. Chegou o tempo de, no capítulo 19, o seu sogro Jetro, quando lhe visita e fala assim para ele: Moisés, você precisa de ajuda, você está sofrendo muito, delegue as outras pessoas. E o conselho de Jetro foi muito bom, porque Moisés ele tinha um amor pelo povo que ele passava horas, dias, disciplinando o povo, conversando com o povo. Você percebe que quando faltava água, Moisés tinha o prazer de falar com Deus: Deus, o povo está necessitando de água. Deus enviava água. Quando precisava de comida, Deus, o povo está com fome, Deus enviava comida. Então Moisés tinha esse prazer, esse amor. Então um homem de coração bom, um homem bom, ele tem o prazer de ser amoroso. 5, é a parte 5 do nosso tema aqui, do nosso tópico. O homem bom, ele é perseverante. O homem bom, ele é perseverante. Ele não desiste fácil. Ele persevera em todo tempo. E eu gostaria de trazer exemplo de Paulo, eu poderia trazer outros exemplos de grandes homens que perseveraram. Mas eu gostaria de trazer exemplo desse homem, Paulo, que passa essas disciplinas para Timóteo, que discipula Timóteo, que cuida de Timóteo, que tem o prazer de cuidar das igrejas que ele passou. Então, esse homem eu posso trazer para mim e para a sua vida um ato de perseverança. Ele era perseverante, ele não desistia fácil não. Quando ele aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele fala: não, eu vou até o final. E ele foi até o final. Por isso que ele fala para Timóteo: vá até o fim, combata o bom combate da fé, porque ele também combateu, ele foi até o final. Então a palavra de Deus nos diz, exemplo claro de Paulo, ele era perseverante. 2 Timóteo capítulo 11, verso 24 a 27, olha que Paulo fala aos Coríntios, segundo a carta aos Coríntios. Ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Não desistiu. 3 vezes fugi, fui golpeado com varas, e 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigo nos rios, perigo dos assaltantes, perigo dos meus compatriotas, mas eu não desisti, eu fui até o final. Então Paulo aqui ele fala, ele é bem claro a esse respeito, que ele não perde as esperanças, ele persevera, ele trabalhou arduamente, como está lá no verso 27, trabalhei ardentemente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas das vezes fiquei em jejum, suportei o frio e a nudez. Esse é um homem
que perseverou e foi até o final. Ele não desistiu fácil. Às vezes você quer desistir da sua fé por pouca coisa. Mas o homem bom, ele tem uma característica maravilhosa. Ele persevera, ele luta, ele vai até o final. Ele não desiste fácil. Então o homem bom, ele é perseverante como Paulo. Ele não desiste da sua fé. Ele não abandona a sua família. Pode vir as lutas que vier, ele persevera e vai até o final. O homem bom, ele é manso. E é uma característica maravilhosa. E a mansidão é um fruto do Espírito, está lá em Gálatas. Eu gostaria de compartilhar com você exemplo desse grande homem que nós já falamos do nome dele, Moisés. A palavra de Deus nos diz que em número 12, capítulo 12, verso 3, diz assim: ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro que havia na terra. Deus escolhe esse homem, Deus escolhe você, com a mansidão no seu coração, mesmo que você não tenha esse fruto de ser manso, ore a Deus, busque o Senhor. Senhor, faz eu ser manso, faz eu ser equilibrado. Deus, não deixa, Senhor amado, com que eu seja irado. Não deixa com que, Senhor amado, eu perca as estribeiras. Não deixa, Senhor querido, com que eu abandono aquilo que Tu tem colocado no meu coração. Quer viver pela fé, quer viver, Senhor amado, em honestidade. E também, Senhor querido, em mansidão. Você que não suporta as pessoas, peça ao Senhor. Ele pode fazer uma transformação no seu coração. Você que está ouvindo essa palavra aí agora, você que muitas vezes passou e as pessoas falam, não, você tem um coração bom, mas agora, por esses tempos, por essas calamidades que você está passando, muitas vezes você tem perdido as forças e tem tornado uma pessoa amarga, uma pessoa irada. Mas o Senhor quer transformar o seu coração, como Paulo fala para Timóteo: Timóteo, seja manso. Eu falo para você nessa noite, seja manso, tenha esse dom do Espírito, a mansidão, porque é isso que Deus quer na sua vida, porque através de você ser manso, você vai conquistar quantas e quantas pessoas, que às vezes você está lutando para conquistar e ainda não conquistou, porque você é amargo. Há uma amargura no seu coração e você transpassa isso para as pessoas e você não consegue ter pessoas ao seu lado. Mas eu digo para você nessa noite, em nome do Senhor, peça ao Senhor que o Senhor pode transformar o seu coração e você ter uma mansidão perfeita de Deus na sua vida e você ter pessoas para estar junto, compartilhar, ser um cristão manso. Às vezes você é crente aqui na igreja, mas às vezes na sua casa você se irrita fácil. Você é crente no meio dos irmãos, mas lá no trabalho todas as pessoas te conhecem como irado, como pessoa que ira fácil. E Deus não quer isso na sua vida. Deus quer que você seja manso. O homem bom tem o seu coração manso. As pessoas conhecem ele como manso, como Moisés aqui era conhecido naquela época. Nunca houve homem manso como Moisés. É a palavra de Deus nos diz aqui em Número. Ele tinha uma característica de mansidão. E por isso Deus escolheu ele para tirar aquele povo do Egito. Deus quer te escolher também, minha irmã, meu irmão. Mas você precisa mudar, você precisa ser manso, para que Deus use você no seu trabalho, na sua casa, em todos os lugares que Deus te enviar. Exemplo de 1 Pedro, Jesus é um grande exemplo de mansidão. E Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 23, vai dizer: quando insultaram, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àqueles que exercem plena justiça em seu juízo. Olha aqui, Jesus é o nosso exemplo. Ele é o Filho de Deus. Ele foi levado a ser crucificado. A Bíblia diz que está lá em Isaías 53,
que quando ele foi levado, ele não abriu a sua boca, como um cordeiro mudo, foi até o matadouro. Ele não abre a sua boca, ele não se irritava, ele procurava viver uma vida de mansidão aqui na terra. Ele era sério nas suas palavras, nos seus sermões, abençoava vidas, tinha piedade das pessoas, mas também tinha um coração manso, porque verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Ele veio para transformar essa humanidade. E eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, não só como Moisés, mas como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja manso, tenha cuidado de ser manso, porque você pode ser um grande homem em todos os lugares da cidade, na sua casa, na igreja, trazendo um bom testemunho em ser manso. Então essa palavra do Senhor, os passos de um homem bom: primeiro, ele procura viver justamente, ele é justo, ele é piedoso, ele vive pela fé, ele é amoroso, ele persevera, ele não desiste fácil, ele vai até o fim. E finalizando, ele é manso. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Como Paulo diz a Timóteo, tem essas características, seja dessa forma, e você vai ser um bom pastor, você vai ser um bom líder. Nós somos capazes de ser grandes líderes, cada um de nós podemos ser líder. Você é um líder, e você tem condições de liderar até 7 ou 8 pessoas, estudiosamente falando, dizendo. Então, eu quero dizer para você que você tem que ter esse coração. Um coração generoso, abençoador, um coração cheio de fé, amoroso e também manso, perseverante. Que Deus te abençoe nessa noite, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça, que você continue firme na fé, confiando nesse Deus que você serve. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Diante dessa carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, a partir do verso que nós lemos. Que Deus te abençoe. Maravilhoso e eterno Deus, nós te louvamos, engrandecemos o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra clara, bondosa aos nossos corações. Aí está do outro lado, Senhor amado, um homem bom, que descobriu tantas maravilhas, Senhor amado, a respeito da tua palavra. Mas, pelo decorrer do tempo, Senhor querido, pode ser que no meio do caminho tenha se perdido. No meio do caminho, Senhor amado, entrou a ira, entrou a cólera, entrou as dificuldades. E aí, Senhor amado, ele está sofrendo. Mas no teu nome nós te pedimos agora, que o Senhor visite esse coração agora. Mude, Senhor amado, esse coração. Que ele venha tornar novamente ser este homem bom. Essa mulher que tem o coração generosa, cheia de Deus, cheia do Senhor. Senhor, estenda as tuas mãos, Senhor querido, porque nós estamos aqui falando da tua palavra, não é outra coisa senão a tua palavra, e a tua palavra tem o poder de transformar as pessoas, de regenerar as pessoas. Então, Senhor querido, fala com os teus filhos, fala com a tua filha, é isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vai passar, vai passar.
palavra do Senhor, ela permanece fiel. Mas tua verdade, oh Senhor, ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se sou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho A não ser, a não ser sim, Senhor, tanto amor. tanto amor em teu olhar. Declaramos, tudo isso vai passar, declaremos. Esse mundo vai passar, vai passar, mas a verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se sou triste, minha fé está em ti. Tua mão, Senhor, tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Aonde você estiver na sua casa, declare: Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só Tenho a ti. nesses momentos, Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti, Senhor. Jesus, declare isso em todo meio de pandemia. Isso, declare essa verdade. Nós só temos o Senhor. Sim, Jesus, eu só tenho a ti. Oh, aleluia, glória a Deus. Aonde você estiver, declare: Jesus, nós só temos o Senhor. Graças a Deus chegamos no final do culto, ouvimos o louvor, a palavra do Senhor. E neste momento eu lhe convido, a quinta-feira você está conosco aqui na igreja. Limitado por ser só 50 pessoas, mas nós estamos aqui com a palavra de Deus para o seu coração, né?
usando as máscaras. Se você puder trazer o seu álcool gel, traga. E aqui nós estaremos em nome do Senhor, louvando e agradecendo ao Senhor. Agradecendo a Deus, será um culto de louvor, como o pastor disse, de louvor, de gratidão a Deus, por nós estar abrindo a porta da igreja, limitado sim, mas aqui já abrindo a porta da igreja para cultuarmos juntos, estarmos juntos e podemos olhar um no outro e podemos compartilhar juntos. Deus abençoe, fica com Deus, até quinta-feira, 19h30, aqui na igreja.